Olá pessoal, tudo bem? Estudante de Castro na área. Pessoal, a PEC do Bolsa Família foi aprovada no Senado e com uma votação bem expressiva, mostrando duas coisas. Primeiro, conseguimos ter aí de fato recursos para poder pagar o Auxílio Brasil de R$ 600, mais 150 de adicional para mães que têm crianças até com 6 anos de idade. E o segundo fator foi que mostrou que o Bolsonaro não tem força. Os aliados do Bolsonaro acabaram abandonando ele antes mesmo de ele deixar o governo. Foi uma votação expressiva, de goleada. E mesmo o Flávio Bolsonaro querendo questionar sobre a PEC, dizendo que teríamos um gasto de forma irresponsável, não lembrando que seu pai estourou por mais de 5 vezes o teto dos gastos, com a irresponsabilidade fiscal, deixando ministérios praticamente no apagão e um risco dos aposentados e pensionistas não receberem seus benefícios por falta de pagamento do INSS. E dessa forma, o Flávio Bolsonaro foi humilhado no Senado por diversos senadores que criticaram a postura dele, já que o pai dele foi tão irresponsável nas contas públicas. Mas o Josias de Souza traz um comentário que deixa realmente sintonizado tudo aquilo que aconteceu no Senado, as críticas que o Flávio Bolsonaro recebeu e a realidade do governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi irresponsável com as contas públicas, estourando o teto dos gastos. Fica agora com a análise de Josias de Souza. Sem nenhuma dúvida, uma vitória importante do presidente eleito, do Lula. A omissão do Bolsonaro deu ao Lula a oportunidade de impor uma derrota legislativa ao antecessor, antes mesmo de tomar posse. E a adesão de bolsonaristas à PEC da transição deu a essa vitória do Lula no Senado uma aparência de goleada. Os operadores da transição estavam estimando pela manhã que alguma coisa em torno de 55 senadores aprovariam a emenda constitucional. E o placar registrou 64 votos a favor. Desse total, 11% vieram de legendas bolsonaristas. 3 votos do PL, que é o partido do presidente, 3 do PP, partido do Arthur Lira, do ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira, e 1 voto do PTB. Até o senador Eduardo Gomes, que é o líder do Bolsonaro no Congresso, filiado ao PL, o partido do presidente, votou a favor dessa PEC. A PEC abriu ali, concedeu ao Lula 168 bilhões de reais para que ele resgate as promessas de campanha e realize investimentos. Se a gente somar, Diego, a esse valor, alguns penduricalhos que foram incluídos no texto ali na reta final, como, por exemplo, a permissão para que o futuro governo utilize valores esquecidos em contas do PIS/PASEP e outros penduricalhos, se somamos tudo, a cifra que vai ser excluída do teto de gastos ultrapassa os 200 bilhões de reais. Nem os mais otimistas operadores da transição, os operadores políticos do Lula, imaginavam semelhante êxito. E ficou muito curioso o papel do Flávio Bolsonaro nessa sessão. Ele estava lá, na sessão do Senado, e foi ao microfone para desaconselhar a aprovação da PEC. E aí ele previu que essa emenda vai trazer mais inflação, vai haver uma corrida, palavras dele, corrida a passos largos para empobrecer os mais pobres. E o Flávio Bolsonaro avaliou que a aprovação seria, ele falou antes da votação, né, que seria um tiro no pé do Congresso. Ele se referiu ao prazo de validade dessa licença que foi concedida ao Lula para gastar. E ele disse que a PEC está transformando o Congresso em algo descartável por 2 anos. Acho que faltou um pouco ao Flávio Bolsonaro senso de oportunidade e senso de ridículo. O filho de um presidente que explodiu o teto de gastos 5 vezes, comprou congressistas com orçamento secreto, ele não tinha muito a dizer sobre responsabilidade fiscal e sobre valorização do legislativo. O Flávio Bolsonaro esqueceu de lembrar, ou lembrou de esquecer, que foram incluídos nessa PEC do Lula artigos que ajudarão a pagar contas da ruína produzida pelo Bolsonaro. Então, o Flávio preferiu demonstrar com palavras, Diego, o oco dos seus raciocínios. Viu? Adicionou vexame a um epílogo do pai que já é bastante melancólico, né?